Fala galera, aqui é o Moraes Cato. Vou falar a minha análise sobre o iMac de 2021, novo iMac com chip M1. Antes de falar um pouco, vou falar sobre a minha história. Comecei com o Mac em 97, onde eu adquiri meu primeiro Mac, que foi um PowerPC G3233, e por isso que eu tenho assim, autoridade para falar no que eu falo, que eu conheço muito sobre produtos da Apple. Acho que sou um dos técnicos no Brasil que conhece mais o produto da Apple, né? Conhecer a marca mesmo e o seu hardware. Então vamos lá. Essa época também tinha o PowerBook G3, foi uma época muito bacana que teve o upgrade dos processadores G3 para o G4, então você conseguia trocar o processador. Eu cheguei até a trocar esse processador e era muito bacana transformar um G3 em um G4. Bom, vamos falar sobre o iMac, né, que é o que eu vim falar. Eu vou falar um pouco sobre essa parte aqui, ó. Muitos questionaram por que a Apple fez essa parte, sendo que poderia ter feito o display inteiro, né? É lógico que tem algumas coisas que a gente não consegue explicar 100%, né? Por exemplo, essa faixa em volta, eles poderiam ter feito a tela inteira, né? Mas resolveram colocar essa faixa branca. Mas eu vou falar especificamente desta parte aqui, tá? Então vamos lá. Bom, o hardware, né? Eu vou falar sobre a análise técnica minha sobre o hardware do Apple. Os Macs antigo, né, os anteriores ao 2021, ele tem o hardware localizado atrás do display. Só que o processador, ele é virado para o lado do metal, né, na parte onde tem ali o alumínio. Então o aquecimento dele vai todo para trás do computador. Mesmo assim, com o tempo, você pode reparar que essas telas, o LCD acabava ficando amarelado, né, por conta do aquecimento. Então, a Apple resolveu alterar isso, né, e colocar aqui uma placa lógica menor, né, e na parte de metal abaixo do LCD. A diferença é que o calor, né, o calor, se você perceber que ele está indo todo para baixo, tá? Então ele não está circulando atrás do LCD. Né? Eles fizeram assim algo bacana, até porque o chip M1 ele aquece mais que os chips anteriores, que são os da Intel, por conta dele ser o chip gráfico e o processador num único chip. E fora o potencial dele, né? Então, por esse motivo, por ele aquecer muito, a Apple resolveu colocar na parte de baixo. Pode ser que eles melhorem isso daí, tá? Mas seria complicado colocar uma placa lógica atrás do LCD, sendo que esses iMacs são fino, né? São extremamente finos. E a Apple também ela vem já um histórico de erros, né? Por exemplo, quem tinha o MacBook Pro 2011 sabe que o Wi-Fi se localizava bem no display. Então o que acontecia? Ali na parte do display é onde tem toda a saída de ar, né? O ar dos MacBooks sai todo ali na parte de trás. Então todo o calor era jogado nessa parte de plástico. Tanto é que com o tempo ele até deformava um pouco essa parte. Então o que acontecia? Esse Wi-Fi, né, que é essa plaquinha aqui, ela parava de funcionar. Quem teve esse modelo sabe muito bem disso. Eu troquei muito essa plaquinha de Wi-Fi. Ele parava de reconhecer o Wi-Fi, justamente por causa disso. No modelo seguinte, eles consertaram isso daí. Eles colocaram a plaquinha de Wi-Fi em cima da placa lógica. Então removeram ali da parte do display e colocaram em cima da placa lógica. E lembrando também que os alto-falantes aqui também ficavam na parte de trás. Então, com o aquecimento, com o tempo, eles acabavam danificando. Então foram erros assim que a Apple foi percebendo e foi mudando. Então aqui a plaquinha, ó, tá vendo a plaquinha Wi-Fi em cima? Então ela deixou de estar aqui na parte do display e ficou na parte de cima. Então o calor não pegava diretamente nela. Por isso que esses modelos aqui e os novos modelos já não dá esse problema de Wi-Fi. Agora aqui no próximo, você vai ver que o novo MacBook Pro, os alto-falantes são na parte de baixo. Então essa parte de trás aqui é onde sai o calor. Então conforme a Apple vai vendo os erros, eles vão acertando cada modelo, né? Por isso que eu falo que comprar esse iMac novo ainda é cedo. Eu sempre prefiro comprar um iMac da segunda, terceira geração, né? Assim foi com o Apple Watch, entre outros produtos da Apple, que eles vão acertando os erros, né?
as falhas. Então, assim, não vamos chamar de erro, né? Vamos falar assim que é uma análise de um engenheiro que, na verdade, deu errado. Ele pensou em uma solução e acabou. Isso acontece muito não só com a Apple, com o carro, entre outros produtos, né? Eles inventam uma coisa e depois vê que aquilo não deu certo e acabam mudando nos próximos modelos. São erros e acertos, né? Então essa é a minha análise do iMac, tá? Então você vai ver que aqui embaixo onde fica, ó, todo o hardware, né? Então aqui o LCD ele trabalha livre nessa parte de cima, não tem um aquecimento. Então lembrando, ele é fino, né? Talvez não teria assim como colocar atrás, né, do LCD por conta da finura. Ele tem praticamente a espessura de um iPhone 1, né? Lembra o iPhone 2G, o primeiro iPhone que saiu? Ele é a mesma espessura. Então, para um computador, é uma espessura muito fina, né? Eu falo isso porque, se você lembrar dos MacBook Air, por conta dele ser fino, deu muito problema de hardware, que oxidava muito a parte de trás da placa lógica por conta do calor. Então, assim, a Apple ela lança algo para revolucionar o mercado, mas depois ela vai pensando nas soluções mais práticas. É lógico que depois de muito estudo eles entenderam que colocando o hardware na parte de baixo do LCD vai causar menos problemas, né? Então o calor está saindo para fora. A placa lógica vai ter, vamos dizer, um desempenho melhor, porque o ar frio já bate direto nela e o ar quente também já sai direto. Então não vai ter aquele problema dos iMacs que a placa lógica ficava atrás do LCD, então o ar circulava por dentro da máquina. Então, assim, se você reparar os iMacs antigos, eles aquecem muito a parte de trás, né? Eu já vi muito cliente reclamando que a parte de trás aquece muito. Mas por quê? Porque a placa lógica fica justamente ali, né? Então, assim, o processador e o chip gráfico estão tudo ali virado para trás. Então, aquela parte de metal ele vai aquecer mesmo, porque todo o calor bate direto nele. Então, imagina uma placa dessa batendo calor direto no LCD por conta da finura. Então, quer dizer, ia causar algum problema. Com certeza a Apple já fez esses testes antes de chegar até esse iMac aqui. Então, como esse chip M1 ele esquenta mais que os outros e não seria viável colocar ele atrás do LCD, eles decidiram colocar na parte de baixo ali, né? Então não teria como fechar ele inteiro com a tela, tá? Então a tela teria que vir até uma parte e a outra parte eles tinham que fazer o metal. O que eu achei chato é eles terem tirado a maçã, né? A maçã que era o charme do iMac, eles acabaram retirando ali e deixaram a parte totalmente de metal. Eu creio que também não colocaram a maçã, porque você sabe que essa maçã que vai ali ela é de plástico. Então, por conta do calor, poderia deformar ela, né? Então, assim, é tudo um estudo, pessoal. A Apple ela não faz nada sem um estudo, né? Eu já creio que já faz mais de um ano que eles estão estudando o lançamento desse Mac novo para mudar. Por isso que a Apple leva um tempo de mudar de um modelo para o outro. Quem já segue, como eu já sigo a Apple, né, há muito tempo, eu já vi muita mudança na Apple e sempre demora, né, para mudar um modelo para o outro, porque eles estudam muito antes de soltar algo no mercado que vai dar uma dor de cabeça para eles, né? Então, assim, essa é a minha análise técnica, tá? Sobre o novo iMac. O hardware está embaixo, por isso que eles tiveram que colocar ali aquela parte de metal abaixo do LCD e não completaram ele inteiro com o LCD. Pessoal, é diferente do Cine Display, tá? O Cine Display não existe um hardware que vá aquecer, né? Tá? Não tem chip gráfico, não tem processador ali que vai dar esse aquecimento, né? Então, por isso que o Cine Display ele pode completar ali. Se você desmontar um Cine Display, você vê que o hardware dele é praticamente quase nada e não gera um aquecimento como gera uma placa lógica, tá? Que estamos falando de um computador, não de um display. Se fosse assim, as televisões, monitores não poderiam ser tão fino e completo, tá? Então existe essa diferença, pessoal. Você tem que entender um pouco a diferença, tá? Então estou explicando a parte de hardware, a minha análise técnica sobre o hardware do iMac, tá? Então por esse motivo eles não colocaram ali. Então, se você analisar, são vários pontos, tá? Aí você fala, mas eles não poderiam fazer uma maçã de metal como fez no iPhone? Poderia, tá? Porém, essa maçã do iPhone, atrás ela é colada, tá? Então, o aquecimento poderia descolar. Então, a Apple pensou em tudo isso, tá? Poderia realmente ter ali uma maçã na parte ali da frente, mas eu creio que eles não colocaram porque teria que ser colada. Mesmo sendo de metal, seria colada. Poderia descolar e, por ser metal, poderia encostar na placa lógica, fechar um curto e estragar o Mac. Então, assim, tem tudo uma análise, tá, da Apple para poder lançar um produto. Então por isso que essa faixa embaixo não tem mais a maçã, tá? E ela fica embaixo justamente porque o hardware está concentrado ali, tá? Então assim, eu acho uma coisa muito bacana, inteligente da Apple, que eles fizeram a carcaça do Mac de alumínio, porque o alumínio ele dissipa o calor.
tá? Então, assim, essa foi uma jogada muito inteligente da Apple, tá? Usar os equipamentos deles de alumínio para dissipar o calor. Por isso que um Mac dura muito mais que um computador normal, que um PC. Né? O PC ele é todo de plástico, ali você pegar um notebook, ele é totalmente de plástico. Você pega um MacBook Air, um MacBook Pro, ele tem uma durabilidade maior por ser de alumínio, né? Então ele dissipa o calor, né? Então, assim, por isso que eles conseguem fazer um computador silencioso, tá? Eles colocam umas ventoinhas bem fracas, né? Que não faz muito barulho, mas porém são potentes. Você pode ver que quando chega a uma temperatura e ela aciona, né, a velocidade máxima dela, aí realmente ele acaba sendo barulhento. Mas a Apple pensa muito em questão de silêncio, pensa muito no cliente, no uso diário, né, da pessoa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise técnica do iMac, tá? Se alguém discordar com alguma coisa, pode comentar no vídeo aí, tá? Se eu estiver errando alguma coisa, você pode comentar. Essa é a minha análise técnica, tá? A análise técnica do Moraes, que já trabalha com a marca desde 97 e tem acompanhado toda essa mudança de hardware, desde o G3 até hoje os novos iMacs, tá? Então essa é a minha análise técnica do Moraes. Então, pessoal, curta o canal, se você chegou até aqui, gostou, curta o canal, obrigado por assistir. Se inscreva no canal para receber mais notícias, mais notificações aí sobre os produtos da Apple. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.